Olá! A quarentena, o isolamento social são um fato, uma realidade. E o que é que a gente faz enquanto isso? Como é que a gente passa por isso? O Quer Saber traz para você hoje algumas pequenas reflexões simples, como devem ser as soluções que a gente precisa arrumar para passar por esse tempo. É importante que a gente reconheça que cada pessoa passa por essa situação de uma forma. Umas pessoas se sentem sobrecarregadas, talvez porque elas tenham que fazer o trabalho que elas normalmente fazem fora de casa e, ao mesmo tempo, fazerem o trabalho de casa, porque dispensaram, os funcionários, as funcionárias, tenham que dar conta das crianças em tempo integral e talvez também se sintam sobrecarregadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista da vivência desta experiência, desta instabilidade que nós estamos vivendo, dessa absoluta falta de garantias, de certezas. De fato, nós não temos garantias e certezas na nossa vida diária, mas temos a sensação de estarmos na nossa segurança. E esse momento é um momento talvez oposto a este. Então, isso pode gerar sobrecarga, tanto de trabalho real, concreto, quanto sobrecarga mental, psíquica, não é? Algumas pessoas se sentem confusas, desorientadas, elas têm informação demais e elas não têm muito como processar, elas não sabem quais são as informações que elas devem se aprofundar, quais são as informações corretas, seguras, e é cada vez mais difícil fazer esse filtro, porque nós temos muitos canais, muitas fontes, e escolher uma fonte para seguir é um desafio para muitos de nós, especialmente para nós do grupo de risco, os mais de 60, que nós temos, a maioria de nós, menos familiaridade com as tecnologias, então menos liberdade, menos naturalidade para fazer esse filtro. Outros de nós podem se sentir amedrontados, ansiosos, muito pressionados, por estas informações todas e com a sensação de que o vírus vai bater na porta e entrar a despeito de todos os nossos cuidados. Um dia desses, recebendo aqui um pedido do supermercado, o rapaz do supermercado falou: a gente às vezes chega em umas casas e é recebido como se a gente fosse a doença, porque muitos de nós estão muito amedrontados, muito ansiosos e muito soltos, muito sem saber que orientação seguir. Outras pessoas podem se sentir anestesiadas, insensíveis. É tão grande o impacto de todas essas informações que a pessoa fica paralisada. Ela não consegue expressar, ela não consegue acessar os próprios sentimentos, as próprias emoções diante destas informações todas. Isso depende muito das vivências anteriores, de que outras situações de perigo, de ameaça, de que outras situações desse tipo, embora eu, aos 61 anos, não me lembre de nada tão grandioso, mas às vezes não foi global, mas foi pessoal, alguma outra vivência que você teve de ameaça, de risco, de perigo, também depende da sua saúde física. Porque quando você está fisicamente doente, muito da sua energia está voltada, está dirigida para a sua recuperação. Então falta energia para investir em outros setores e isso pode mudar a maneira como você responde a um impacto desses. Tem a história familiar, como a sua família ao longo de toda a sua vida te ensinou
e te demonstrou que se enfrenta dificuldades? É para fechar os olhos, tapar os ouvidos, esconder num canto e ficar quieto lá chorando? Ou é para ser proativo, tomar providências, impedir que as coisas piorem, aprender a fazer o uso disso, a tirar, não é, lições e criar maneiras de lidar? Tem também as questões ligadas à idade, à maturidade, que influem na maneira como você lida com esta situação, que não é absolutamente uma situação corrente, uma situação da nossa vida diária. O que o Quer Saber pode te dizer como princípio de tudo? Cuide-se bem. Cuide de você, para que, bem, você possa cuidar dos outros que porventura estejam sob a sua responsabilidade ou, no mínimo, compartilhando com você a casa, não é? Ou a condição do isolamento social. E o que é esse cuide-se bem? Primeira coisa, alimentação. Segundo, sono. Terceiro, atividade física. E quarto, a espiritualidade. A gente vai começar aqui um pouco de trás para frente. A espiritualidade. O que tem a ver a espiritualidade com esse momento? Uma espiritualidade, ela pode te ajudar a dar um significado para esse momento. Ela pode te ajudar a encontrar um senso de esperança neste momento tão difícil. E muitos de nós podem encontrar conforto nas orações e na prática de rituais. Toda crença, né, toda religião tem os seus rituais. Não que espiritualidade seja igual à religião, mas a religião está dentro da espiritualidade. E se dentro da espiritualidade, da maneira como você alimenta, fortalece, cultiva sua espiritualidade, você pratica algum ritual, ele pode vir em seu socorro nessa hora. Algumas pessoas têm dado sugestões muito simples e que podem funcionar, se você sente conforto ao fazer isso. Sabe o que eu tenho feito? Eu recebi essa sugestão de uma pessoa, gostei e adotei. Enquanto lavo as mãos, rezo uma Ave Maria. Dizem que a gente precisa lavar as mãos durante 20 segundos. Eu não contei se uma Ave Maria demora 20 segundos. Mas o fato é que eu gostei dessa solução e já adotei como uma prática. Então, é disso que a gente está falando, coisas simples e que tragam conforto. Aí você descobre o que traz esse conforto para você, como você se sente contribuindo para que nós, no geral, nós como sociedade, nós como humanidade, passemos por esse momento. Eu falei brevemente sobre a espiritualidade, mas nós temos muito ainda que conversar. Então, por isso, nós vamos voltar ainda hoje com um segundo vídeo, falando um pouco mais sobre as maneiras de fazer o enfrentamento dessa situação delicada, real e muito importante para nós. Voltamos à tarde com um novo vídeo.